Reflexão bíblica. Quem nos influencia? Quem nos influencia? Essa é a pergunta que eu gostaria de tratar a partir da carta de João, 1 João, capítulo 5, versos 6 a 12, que nós lemos assim. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós somos pessoas influenciáveis. Todos nós somos influenciáveis. O modo como nós falamos, o modo como nós andamos, o modo como nós nos vestimos, até mesmo nossas escolhas de alimentação, por exemplo, enfim, o modo como nós somos é influenciado. Todos nós sofremos influência. Há a teoria psicanalítica que diz que nosso comportamento é fruto de elementos genéticos e elementos do meio ambiente. Ou seja, nós nos comportamos reagindo àquilo que faz parte da nossa constituição genética, mas nós também nos comportamos com base naquilo que nós construímos ao longo da nossa caminhada de vida, de todas as influências que nós recebemos na nossa experiência de vida. Portanto, ninguém pode dizer que não está sujeito a influências. A diferença é que quando nós tomamos consciência desse fato, nós fazemos autocrítica, nós fazemos avaliação, nós avaliamos o mundo que nos cerca, falando agora da influência do mundo exterior, nós usamos muito na linguagem religiosa a expressão influências do mundo, não é? E eu diria assim, a influência do meio ambiente onde nós vivemos, quando nós tomamos consciência dessa influência, nós desenvolvemos a capacidade de ter o que nós chamamos de juízo crítico. No campo da ética, isso aparece muito na relação entre ética e moral. Todos nós somos naturalmente influenciados pela moral, pelo costume. É algo que vai fazendo parte da nossa experiência de vida e nós fazemos as coisas porque nossos avós faziam dessa maneira, nossos pais faziam dessa maneira, meus amigos fazem dessa maneira, todo mundo que eu conheço faz assim. Aí eu nasci numa igreja que todo mundo faz dessa forma. E aí nós reproduzimos esse costume, né? Que é o sentido da palavra moral. É aquilo que nós reproduzimos naturalmente, sem reflexão. Quando a coisa é boa, nós vamos repetindo coisas boas e a nossa vida segue. Mas há coisas que nós reproduzimos que pode até ter feito bem no passado, mas não faz mais bem no presente, que pode fazer bem num contexto e não fazer mais bem no outro contexto. E a isso nós chamamos de juízo crítico. É quando nós temos a capacidade de olhar para o meio ambiente que nos cerca, para as coisas que influenciam a nossa vida e começamos a dizer, por que é dessa maneira? Precisaria ser dessa maneira? É o melhor que seja dessa maneira? Isso que nós chamamos de ética. Ética é o juízo crítico sobre a moral, sobre os costumes. Então, é importante colocar essa palavra inicialmente para que nós entendamos que todos nós trazemos influência da moral. Todos nós trazemos influência dos costumes. Todos nós sofremos influência do meio ambiente.
é quando muitos críticos de Karl Marx fazem crítica à expressão de que o homem é um produto do meio, não é? E aí vem a discussão, mas nós somos produto do meio? E eu digo, sim, nós somos um produto do meio, não só do meio, mas o meio sim faz com que nós sejamos aquilo que nós somos. Então, por exemplo, um aluno que vai estudar numa instituição teológica, ele acabará se tornando aquilo que os seus professores predominantemente, ou aqueles professores que têm mais influência sobre a vida dele, são. E ele acaba se tornando um reprodutor, a não ser que aconteça um estalo na sua caminhada teológica e ele então passe a desenvolver um senso crítico sobre o que os seus professores diziam e aí começa a escolher o seu próprio caminho. É o juízo crítico, é o senso crítico. Mas fora isso, o meio ambiente, sim, seja escolar, seja empresarial, seja na cidade onde nós moramos, a igreja que nós frequentamos, a família de onde nós viemos, o meio ambiente tem influência sobre a nossa vida. Todos nós. E na linguagem religiosa, nós chamamos de o mundo, não é? O mundo é aquele que influencia. Então, todos nós somos influenciados. Nosso comportamento é essa mistura da genética com o meio ambiente, segundo teoria psicanalítica, e nós encontramos isso no texto que nós estamos lendo agora. De alguma maneira, ou nós somos influenciados, e essa é a primeira questão que eu coloco aqui, ou nós somos influenciados por aquele que nasceu dentro de nós, que é Jesus, ou nós somos influenciados pelo mundo. Ou seja, a diferença aí é que da questão teológica é que a questão bíblica na pessoa de Jesus nos ensina que é possível uma alteração, vou usar a expressão aqui, entre aspas, alterar geneticamente. É possível uma alteração genética. Nós não estamos condenados a ser aquilo que os nossos genes se estabelecem, ou da maneira como os nossos genes se estabelecem dentro de nós. Porque nós cremos na possibilidade de uma alteração da nossa vida interior. E essa mudança é o que nós podemos chamar de conversão, é o que nós podemos chamar de novo nascimento. É uma mudança que nasce através de uma experiência espiritual que nós ensinamos a nossa experiência com Jesus. É quando Jesus brota dentro de nós, ele começa a ter um peso tão grande no nosso interior que o nosso interior fala mais alto do que o nosso exterior. Nós não somos guiados mais apenas pelo meio ambiente, mas a força que vem de dentro de nós. Essa é a força que vence o mundo, é a nossa fé. Ou seja, como nós vamos ver nesse texto de hoje, é a nossa confiança na pessoa de Jesus que faz uma mudança na nossa vida. Então, a primeira questão é, nós somos influenciados por aquele que nasceu dentro de nós, Jesus, ou somos influenciados pelo mundo? É uma escolha que nós temos que ver. O texto de João diz assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Ou seja, observe que o texto bíblico diz que nós aceitamos o testemunho do mundo. Nós aceitamos o testemunho, como se diz assim, dos homens. Aqui é uma linguagem patriarcal, machista, não é? Das pessoas seria uma linguagem politicamente correta no nosso modo de dizer. Nós aceitamos, nós reconhecemos que existe uma influência do mundo, que existe uma influência das pessoas, mas o testemunho de Deus tem maior valor, a influência de Deus tem maior valor sobre a nossa vida. É importante que nós tenhamos essa compreensão de que a vida não se modifica nos seus aspectos objetivos. Nós continuamos estudando, nós continuamos nos casando, nós continuamos trabalhando, nós continuamos fazendo lazer, nós continuamos exercendo o nosso papel político, nós enfim, continuamos a nossa vida. A diferença é o que determina a nossa relação com essa realidade objetiva. É simplesmente aquilo que está estabelecido no meio ambiente, ou na linguagem religiosa, é o mundo,
Ou é aquilo que está dentro de nós, o testemunho da presença de Jesus, que criou em nós uma nova percepção da realidade segundo os ensinos do Evangelho? Então, a primeira questão é deixar muito claro, essa influência, essa diferença, ela não é de maneira absoluta. A realidade continua acontecendo, mas antes nós éramos influenciados pela realidade puramente externa, que nós não negamos essa realidade externa, mas nós reconhecemos que maior é o testemunho, é a influência daquele que está dentro da nossa vida. Segunda questão que eu gostaria de colocar é que a influência de Jesus em nós prevalece porque o Espírito que está em nós é o mesmo que esteve em Jesus no batismo e na crucificação. O texto que diz assim: quem é o que vence o mundo? 1 João capítulo 5, versos 5 e 6. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. Ele está aqui usando uma linguagem figurada para falar a respeito do testemunho do Espírito de Deus na vida de Jesus, tanto no momento em que ele foi batizado em águas por João Batista, quanto no momento em que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Nesses dois momentos, o Espírito de Deus se fez presente na vida de Jesus. E, portanto, ele está nos dizendo que quem é que vence o mundo? Quem vence o mundo é aquele que é influenciado pela fé na pessoa de Jesus Cristo. A influência de Jesus em nós prevalece porque o Espírito que está em nós é o mesmo que esteve em Jesus. Essa é a segunda questão importante desse texto. O mesmo Espírito que esteve com Jesus, seja no seu batismo, seja na sua ressurreição, no derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, que fazia parte desse projeto de Deus do ponto de vista da soterologia, nós usamos essa expressão. Nós estamos aqui falando da crucificação por elementos de natureza política, religiosa, mas de soterologia, de salvação. Estava presente esse mesmo Espírito. Então, esse Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. Ou seja, aquele que reina dentro de nós, que muda a nossa maneira de enxergar o mundo, de interagirmos com o mundo, é o Espírito de Deus. Isso é garantia de vitória para a nossa vida, porque isso nos influencia. Se nós permitirmos que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que esteve no batismo e no derramamento de sangue de Jesus, seja o Espírito que habita dentro do nosso coração, certamente a influência de Deus, daquilo que vem de dentro de nós, será maior sobre o nosso comportamento do que a influência que vem do mundo, do meio ambiente, para usar uma outra linguagem. A terceira palavra que esse texto me leva a trazer aqui nesse momento é a seguinte: a influência de Jesus prevalece porque o seu Espírito é da verdade. 1 João 5,8 diz assim: e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, a influência de Jesus prevalece porque seu Espírito é o Espírito da verdade. É muito importante que nós amemos. O amor é a essência da nossa vida, mas nós não podemos falar de amor descartando o conceito ou o valor ético chamado verdade. Nós também precisamos ter um compromisso com a verdade. E o texto nos diz que o Espírito é a verdade. A questão da verdade é uma questão muito séria. Eu gostaria de fazer aqui um contraponto entre a verdade e a conveniência política. Para mim, para o meu ponto de vista, esse é o maior desafio que nós estamos vivendo, seja na educação teológica, na preparação ministerial de novos pastores e pastoras, seja na política. O que nós estamos percebendo em parte
em parte de professores que fazem ou que participam do preparo ministerial dos novos pastores e pastoras no meio batista e no meio evangélico em geral, é que há mais um compromisso com a conveniência política do que com a verdade. São pessoas que se comprometeram dizendo: eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu sou conservador, ou eu sou progressista. E quando vai para a sala de aula, em vez de trabalhar com seus alunos para que eles possam conhecer as diversas cosmovisões teológicas que nós vemos a partir da Bíblia, demonizam aqueles que pensam diferente de si e levam seus alunos a se tornarem partidários politicamente, mais comprometidos com uma conveniência político-partidária no mundo da teologia, do que propriamente com a busca da verdade. E isso está acontecendo também na política. Observem, tem pessoas que são partidárias de esquerda que não conseguem enxergar os erros da esquerda e dos seus dirigentes de esquerda. Tem pessoas que são partidárias de direita que não conseguem enxergar os erros da direita e dos seus partidários. E não estão interessadas em conhecer isso porque não estão comprometidas com a verdade. Estão comprometidas com a conveniência política, com o partidarismo. E isso não faz parte do Espírito de Deus. Eu repito, a influência de Jesus prevalece porque o seu Espírito é o Espírito da verdade. Uma pessoa que é comprometida com a pessoa de Jesus é uma pessoa que deve ser comprometida com a busca da verdade. E uma pessoa comprometida com a busca da verdade é uma pessoa que precisa ser comprometida com o estabelecimento de diálogo. Não há como buscar a verdade, como encontrar a verdade, como manifestar compromisso com a verdade, se não houver compromisso com o diálogo. De parar para ouvir o que o outro enxergou, o que aquele outro enxergou, e fazer juízo sobre essas informações e construir juntos uma verdade. Descobrir a verdade, revelar a verdade. A verdade não vai aparecer como fruto de partidarismo. Se você é um professor, se você é um pastor, se você é um cidadão comprometido com a conveniência política, com o partidarismo político, você não pode dizer que é amigo da verdade. Porque são coisas que se excluem. A verdade surge a partir do diálogo. E quem tem o Espírito de Deus tem compromisso com a verdade. Porque o texto diz: o Espírito é a verdade. E nós precisamos trabalhar isso. E a quarta e última questão que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesse texto de João é que a influência de Jesus prevalece quando efetivamente, não discursivamente, confiamos nele. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Observe, quando eu falo que confiam efetivamente, não discursivamente, é porque eu sempre me lembro, e já disse em outras ocasiões, o que Tiago escreveu. Tiago disse que o diabo também crê e estremece. E é sempre bom repetir isso. Tem muita gente que diz que crê em Jesus e nem se toca. Nem se toca. O diabo crê e pelo menos ele estremece. E nós estamos precisando de pastores, de líderes, de cidadãos que efetivamente creem em Jesus. Eu tenho feito uma crítica, porque existe um discurso que diz assim: precisamos retornar à Bíblia. E eu costumo dizer, precisamos retornar a Jesus. O meu retorno à Bíblia é porque a Bíblia é o único documento no mundo que fala a respeito de Jesus. E a minha volta à Bíblia é porque eu quero conhecer mais a Jesus. Porque é Jesus, é a confiança em Jesus que faz com que a minha natureza interior sofra modificação. E eu comece a me relacionar com o mundo de uma maneira diferente.
Se eu tirar Jesus da Bíblia, ela será nada mais, nada menos do que um livro de moral e de ética. De moral, didaticamente falando, eu diria, de moral naquilo que reflete o pensamento dos sacerdotes, porque os sacerdotes retratam a reprodução dos costumes. É o que nós chamamos de conservadorismo. Os profetas representam um juízo crítico sobre essa moral. Quando você lê os profetas, eles vão criticar sempre a moral dos sacerdotes e da religião. E, portanto, eles representam mais o juízo ético. Quando eu tiro Jesus dessa história, eu vou me deparar com um livro de moral e de ética, como eu posso encontrar em outros livros. E se eu não colocar Jesus como a chave hermenêutica de interpretação das Escrituras, eu vou me tornar um judeu. E se brincar, eu vou me tornar um islâmico, porque a raiz do islamismo é a mesma do judaísmo em Abraão. O que faz diferença é a pessoa de Jesus. E por isso o texto diz, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. O testemunho que eu tenho, a influência que eu sofro interior, que faz com que a minha relação com o mundo exterior seja diferente, não é por causa de um livro, mas por causa de uma pessoa. Ainda que este livro seja aquele que revela essa pessoa. Mas o foco na leitura do livro é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de quem? Do seu Filho. Jesus deve ser o foco da nossa fé. É Ele que deve realmente influenciar a nossa vida. Toda a influência da Bíblia na nossa vida deve decorrer exclusivamente da influência de Jesus sobre a nossa vida. Toda a nossa leitura da Bíblia deve decorrer exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo como a chave hermenêutica da Bíblia. Eu termino então trazendo o resumo de hoje. Primeiro, ou somos influenciados por aquele que nasceu dentro de nós, que é Jesus, ou somos influenciados pelo mundo. A influência de Jesus em nós, em segundo, prevalece porque o Espírito que está em nós é o mesmo que esteve em Jesus no batismo e na crucificação. Terceiro, a influência de Jesus prevalece porque o seu Espírito é o da verdade, não da conveniência ou do partidarismo político. Quarto, a influência de Jesus prevalece quando efetivamente, não discursivamente, nós confiamos em Jesus. Eu quero convidar você a fazer a releitura desse texto. Mas mais do que isso, eu quero convidar você a fazer uma releitura do seu comportamento, da sua vida. Você está sendo mais influenciado pelo meio ambiente, pelo mundo, para usar a nossa linguagem religiosa, ou você está sendo influenciado pelo seu interior, onde Jesus nasceu, onde Jesus brotou, onde o Espírito da verdade vive? De que lado você recebe influência? Da vida espiritual que brota de Jesus ou da vida carnal que é influenciada pelo meio ambiente onde nós vivemos? É uma escolha que nós devemos fazer. Que Deus nos ilumine nessa escolha.